Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio de um webcast, o Dia a Dia do Diabetes. Hoje a gente vai falar aqui sobre as complicações do diabetes tipo 2. Eu sou a Mariana Ferrão, sou jornalista, especialista em saúde. É um prazer estar aqui sendo anfitriã desse projeto, trazendo tanta informação de qualidade para esse tema de extrema relevância no nosso dia a dia, especialmente nesse mundo que a gente está vivendo de epidemia de obesidade, de sedentarismo, de diabetes. Com a população envelhecendo, a tendência é que o número de pessoas com diabetes tipo 2 aumente a cada dia. Já há estudos que mostram que o número pode triplicar até 2050. E a gente já falou aqui também nos nossos episódios que muita gente que tem essa doença não sabe que tem a doença. Então, só para a gente começar já reforçando a importância de você procurar um diagnóstico, fazer seus exames com regularidade. Porque saber não significa que você vai ter mais problemas. Saber significa apenas que você pode tratar e prevenir complicações. E é sobre as complicações que hoje os meus convidados vão falar aqui. Eu estou mais uma vez com o Dr. Fernando Valente, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Diabetes, e também estou com o cardiologista Dr. André Feldman. Muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Obrigado, Mariana, um prazer. Prazer é meu também, obrigado pelo convite. Obrigado, prazer todo nosso. Antes da gente começar, eu só quero convidar as pessoas que não assistiram aos nossos outros episódios, vai lá, acessa, porque tem muita informação de qualidade para que você também possa compartilhar esse conteúdo com aquelas pessoas que você sabe que precisam. Bom, mas vamos começar falando das complicações. Todo mundo que tem diabetes tipo 2 vai ter complicação? Não necessariamente. Isso vai depender de um fator genético, é claro. Tem pessoas que têm mais predisposição também para algumas complicações, não só para desenvolver diabetes, mas depende fundamentalmente do grau de compensação do diabetes. Se mantiver os níveis de açúcar no sangue compensados desde o princípio, essa pessoa pode viver 50, 60, 70 anos com a doença sem ter complicações do diabetes. Então é algo bastante reconfortante para a gente, porque nós vemos uma taxa alta de complicações e por isso que a gente busca fazer um diagnóstico precoce para que o tratamento seja precoce, seja já nos primeiros meses, no primeiro ano, tá? Trazendo os níveis de açúcar no sangue para níveis normais. E também essas complicações ligadas ao diabetes têm como base também outras comorbidades, a pressão alta, o colesterol, que também precisam ser devidamente compensados, controlados para que a gente previna a complicação e sempre desde o mais precocemente possível. Agora, doutor André, se a gente for pensar numa pessoa com diabetes, qual é a principal complicação que ela pode ter do ponto de vista cardiovascular? Então, Mariana, é importante a gente enfatizar que as principais complicações do ponto de vista cardíaco são realmente as chamadas doenças cardiovasculares. E às vezes o pessoal acha que infarto é doença cardiovascular, e mas também o derrame, o AVC. Tá? E infelizmente, um diabetes não bem tratado pode ocasionar uma morte por doença cardiovascular. Na verdade, 2 a cada 3 pessoas com diabetes podem morrer por doença cardiovascular se não tiver o devido tratamento. Então a preocupação maior é principalmente nessas condições que podem levar, inclusive, à morte da pessoa, né? Alguém que tem um infarto, por exemplo, se ela também tiver diabetes, vai ser muito mais difícil ter menos consequência depois do infarto? Olha, menos essa é uma pergunta muito boa, porque ela envolve não só o que você perguntou, mas algumas informações complementares. A pessoa com diabetes, Mariana, às vezes é mais difícil de fazer diagnóstico de infarto. Normalmente, eu acho que é importante puxar esse gancho, porque normalmente, quando a pessoa tem um infarto, ela vai no pronto-socorro com uma dor no peito, um quadro clínico que chama a atenção do médico. Às vezes a gente bate o olho no paciente e eu acho que ele está infartando, até antes de fazer alguns exames nele. E o paciente ou a pessoa com diabetes, ela pode manifestar, pode ter infarto até sem dor. Ela pode ter infarto com um desconforto, com uma falta de ar leve. Ou às vezes nem saber que infartou e quando vai no cardiologista, a gente faz exame e fala, opa, você nunca teve dor, você não teve...
porque tem aqui uma cicatriz Já de infartou infarto. e nem sabia. Nem sabia. E por que isso acontece? O que tem dentro do corpo dessa pessoa que muda isso e faz com que ela possa infartar, por exemplo, sem sintoma? Então, o descontrole da glicose no sangue, cronicamente, a doença não bem controlada, ela leva a uma alteração na parte dos nervos, neural. Então, ele pode perder a sensibilidade da dor em vários locais, na perna ou, por exemplo, na região do tórax. E aí ele não sente dor. A dor, na verdade, para a gente é um sinal de alarme, de alerta, né, que faz com que a gente procure ajuda. E aí, perdendo essa capacidade de externar a sensibilidade de dor, ele fica em casa e nem sabe o que está acontecendo. E pode ter uma complicação muito mais grave, não sendo tratado, inclusive, né? É interessante isso, né? Porque muita gente acha que é bom não sentir dor. Mas está muito enganada, né? Porque é uma doença gravíssima quando a gente não sente dor, né? Porque a dor realmente é a nossa grande ajuda para saber, opa, tá precisando fazer algo aqui, tem algo de errado que a gente precisa cuidar, né? Exato. Quando a gente fala de neuropatia, em geral as pessoas lembram dos pés. E, de fato, porque acaba sendo o ponto mais sensível. Aí, o número de amputações só cresce e metade desses casos de amputação são pelo diabetes. E essa neuropatia, quer dizer, o açúcar alto no sangue, ele vai danificar os nervos e vai diminuir a capacidade da pessoa perceber a dor, por exemplo, cardíaca e também a dor nos pés. Então a pessoa pisa em alguma coisa, descalça, por exemplo, não sente, aquilo faz um machucado, uma feridinha, a pessoa não percebe e aquilo pode infectar, pode entrar uma bactéria ali, a bactéria se espalha e só quando já está espalhada é que a pessoa vai perceber. Mas existem outras alterações neurológicas, então a inervação cardíaca, a inervação da bexiga, algumas pessoas não conseguem urinar de maneira adequada, a inervação do estômago, a pessoa não vai ter um esvaziamento gástrico na velocidade adequada e vai ficar a comida ainda ali digerindo, vai sentir empachado, com mais náusea. Pode ter também uma alteração na pressão, na adequação da pressão arterial, porque quando a gente passa do estado sentado para o estado de pé, a nossa pressão ela precisa se adequar. Uhum. Então, isso também é feito por nervos. Então, essa sinalização inadequada vai fazer com que a pessoa tenha tontura, por exemplo, e possa cair. Então, são várias alterações ligadas à neuropatia, certo? E a mais drástica aí é dos pés e é do coração, porque, como o André falou, a dor é um sinal que leva a pessoa ao hospital. Dificilmente alguém vai para o hospital por uma falta de ar pequena ou um pouco ali de náusea. Uma tonturinha, né? Exato, uma tontura, uma coisa mais leve, né? Tenta ficar em casa para não dar trabalho para alguém, ou nem quer ir para o hospital para não ter um diagnóstico descoberto, ou porque tem gente que também, importante dizer, acaba diagnosticando o diabetes só na internação de um infarto. Também isso acontece. E no caso do infarto, a gente sabe, né, que tempo é vida, né? Quanto antes a gente consegue socorrer e tratar uma pessoa que está infartando, mais chance ela tem de sobreviver. Exatamente. Sabe por quê, Mariana? Só para o pessoal entender o que a gente está falando aqui. Quando a gente tem um infarto, pessoal, basicamente o que acontece, o fluxo de sangue que vai levar oxigênio, nutrientes para o coração, ele é interrompido. Por quê? Por uma placa de gordura. E essa obstrução ao fluxo de sangue faz com que o oxigênio não chegue nas células musculares no coração, que é um músculo, na verdade, e sem oxigênio ele não sobrevive. Então ele tende, as células musculares do coração vão morrendo. Isso é o infarto, é a morte das células do coração. E esse tempo que a Mariana comentou é importante porque quanto mais precoce eu abrir o fluxo do vaso, eu desobstruir o fluxo de sangue, eu vou melhorar, eu vou diminuir o impacto
da morte dessas células musculares. Então a gente fala que tempo é músculo, né? A gente fala muito essa frase justamente por isso, para preservar o músculo, porque se eu perder muito músculo, isso pode ser fatal para o paciente. Isso é muito importante. Eu queria puxar só um gancho no que o Fernando comentou, que ele falou da questão do pé, né, do paciente diabético, e para o pessoal que está assistindo a gente, ninguém tem muito costume de olhar para o pé, né, Fernando? De examinar o seu próprio pé, né? Às vezes a gente olha para saber se está cortado ou não, mas para a pessoa que tem diabetes, é muito importante examinar o pé, olhar para o pé todo dia, toda hora, se possível até, justamente porque se ele tiver a neuropatia, tiver uma perda da sensibilidade, ele identificar que tem um corpo estranho ali, que nem pode ter pisado num prego e não pode estar percebendo isso, né? Então, é super importante para as pessoas que têm diabetes, e principalmente que saibam que já tem, porque não é todo mundo que tem a neuropatia, são estágios mais avançados, mas se ele sabe que ele tem essa menor sensibilidade, examinar os pés todos os dias. E uma coisa super comum que acontece com muitas mulheres que vão a pedicure, por exemplo, né? E aí arranca aquele bife famoso, né? E aí começa uma inflamação ali, a pessoa não está sentindo a dor, porque quando a gente está sentindo a dor, aquilo incomoda que a gente não consegue vestir sapato, não consegue muitas vezes nem andar. Mas quando não tem a sensibilidade à dor, aquilo pode evoluir para algo muito mais grave, né? Isso, tem alguns cuidados fundamentais aí no cuidado com os pés, né? Então, se a pessoa não consegue olhar a sola do pé, por exemplo, ela pode pedir para alguém olhar, mas ela precisa ter um controle da situação, precisa ver se não tem nenhuma feridinha, algum calo, tá? E outras recomendações também que estão ao alcance, que a gente sempre tem que reforçar, né, para usar um calçado adequado, que não pode ser muito apertado, porque essa pessoa não vai perceber que está muito apertado. Usar meias de algodão brancas, se tiver ali uma feridinha, algum sangramento, a pessoa vai perceber com um pouco mais de rapidez. Enxugar entre os dedos. É muito comum a gente ver micose, uma infecção fúngica entre os dedos. E aí também pode ser uma porta de entrada para o avanço dessa infecção e pode acabar em amputação. Então acho que vale a pena lembrar também que não é só a neuropatia que causa esses problemas. O entupimento das artérias também dos pés, certo? Artérias e veias, a insuficiência, causando insuficiência vascular periférica, né, que faz parte ali das complicações do vaso sanguíneo, também vão contribuir porque acabam diminuindo a chegada do fluxo de sangue ali para a região, tá? E vai ser muito mais difícil combater uma eventual infecção que aparecer e até de cicatrizar aquela feridinha que foi provocada por algum corpo estranho. Acho que a gente tem que entender que o sangue é o grande transportador de tudo que a gente precisa para onde a gente precisa, né? Então, se a gente precisa cicatrizar um ferimento, é o sangue que vai levar as plaquetas para fazer aquela cicatrização. Se alguma coisa estiver barrando esse fluxo, algo vai dar errado no final, lá na ponta onde a gente está precisando de ajuda, né? Exato. E o próprio diabetes pode ser um fator também, né? Se não tiver devidamente compensado, pode ser um fator para a dificuldade de fazer essa coagulação adequada, essa melhora ali da ferida, cicatrização adequada. É engraçado que a gente tem que ter em mente, o diabetes, na verdade, ele é uma doença que leva a aterosclerose. O que é a aterosclerose? É a formação da placa de gordura. Só que, como a Mariana falou, a gente tem as artérias no corpo inteiro. Então, isso pode acontecer em qualquer lugar do corpo. Quando acontece no coração, pode levar a infarto. Se acontecer no cérebro, pode levar a um derrame. Mas acontece nos vasos da perna e pode levar ao quadro que o Fernando comentou agora, de insuficiência vascular, né? O sangue não chega na perna de forma suficiente e muitas vezes dá dor, ele não consegue caminhar, quando caminha dói a perna, tudo. Isso tudo é o acometimento dos vasos, que é uma característica do diabetes mal controlado, né? Da doença não bem controlada. Agora, é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente está falando de uma insuficiência da insulina, né? Ou de uma resistência à insulina que mexe com tudo, né?
Que a gente está achando, não, tá tudo bem, só tô com insulina descontrolada. Não, mas quando você descontrola isso, teu corpo inteiro é afetado, né? E eu acho que muitas pessoas ainda não entendem que o diabetes descontrolado, na verdade, está acometendo o corpo todo, né? Como uma doença que afeta tudo, né? E eu acho que, para a gente entender um pouquinho mais, queria falar um pouquinho das complicações renais, doutor Fernando. Exatamente, Mariana. Olha, é muito importante porque aquilo que a gente comentou. O açúcar está alto no vaso sanguíneo do coração, ele está alto também no vaso sanguíneo da perna, está alto no vaso sanguíneo do rim. A pressão está alta no vaso do coração, está ali aumentando a lesão do vaso pelo próprio aumento da pressão, como se fosse um cano ali, uma tubulação. Não é só do vaso do coração, do pé, é também do rim. Então nós vamos tendo complicações de vários órgãos, porque todos eles são banhados por uma quantidade enorme de açúcar no sangue. E aí que a gente precisa sempre estar atento e identificar através de exames laboratoriais, um exame de sangue e um exame de urina, para avaliar se está havendo alguma lesão nos rins. Então, como é que a gente faz isso? É através de um examezinho de sangue, creatinina, que a gente calcula o quanto que o rim está filtrando. O rim vai filtrando, ele filtra mais de 90, 100 ml por minuto. E cada ano que passa, como a gente falou lá no primeiro bloco, né, faz parte do envelhecimento a gente perder um pouquinho ali da função renal com a idade. Perde de meio a 1 ml por minuto, por ano. Então, quando chega a menos de 60 ml por minuto de filtração, quer dizer, o rim vai diminuindo a filtração, isso já vai sendo um problema. Tá? Quando chega para menos de 15, essa pessoa não consegue mais remover as toxinas através da urina, ela precisa fazer uma diálise, quer dizer, uma máquina precisa fazer esse serviço de remover as toxinas do sangue para que ela não fique mal. Então, esse exame de sangue, de creatinina, para a gente calcular o quanto que o rim está filtrando, e o segundo exame, Mariana, é um exame de urina, em que a gente dosa se a pessoa perde proteína na urina. A proteína é uma molécula grande, ela não teria que ir do sangue para a urina, tá? Só se o vaso sanguíneo estiver muito danificado, estiver peneirado, estiver muito machucado. Aí a gente começa a enxergar proteína na urina e isso não dá nenhum sintoma, não dá dor, é algo silencioso. Por isso que a gente precisa fazer essa dosagem uma vez por ano, numa amostrinha isolada de urina. Aquela pessoa vai ao laboratório de manhã, colhe uma amostra, dosa a quantidade de proteína. Esse exame chama albuminúria ou microalbuminúria ou relação urinária albumina-creatinina. Então, esses dois exames que eu falei para avaliação do rim, eles precisam ser feitos uma vez por ano, estando o diabetes controlado ou não, para flagrar, pegar ali o aparecimento disso logo no início, porque tenho que fazer. Tenho que não só tratar o diabetes e a pressão, mas fazer um tratamento adequado ali para diminuir essa evolução da doença renal. Se a pessoa está acordando à noite para fazer 3 vezes xixi e tal, isso já é um sinal de que alguma coisa pode estar descompensada? No rim, não necessariamente. Não, isso pode ser um sinal de que o açúcar está muito alto no sangue. Se o açúcar está muito alto no sangue, vai sair muito alto na urina, porque a urina, o rim filtra e aí sai muito na urina. Saindo muito na urina açúcar, o açúcar puxa a água. A gente vê isso quando a criança joga lá o açúcar na lesma ou no sapo, né? Assim como o sal também. O açúcar e o sal têm um poder osmótico, eles puxam água. Então, a pessoa saindo muito açúcar pela urina, ela vai perder mais líquido, vai urinar mais. Urinando mais, ela vai sentir mais sede. Então, parece que a água não para no corpo. E é exatamente esse o significado da palavra diabetes. Diabetes significa sifão, que a água não para no corpo. Quer dizer, antigamente se fazia esse diagnóstico só quando o diabetes estava muito descompensado. Então, acordar
muitas vezes à noite para urinar, é mais uma manifestação de que a glicose não está bem, o açúcar está alto no sangue, do que propriamente um problema no rim. Porque é uma tentativa do organismo de eliminar esse açúcar. Isso é até, digamos, positivo, porque à medida em que o rim diminui a capacidade de filtrar a ponto de não mais jogar esse açúcar fora, esse açúcar acumula mais ainda e agrava o risco de outras complicações. Agora, falando um pouquinho de mudança de estilo de vida, tanto do ponto de vista cardiovascular quanto do ponto de vista renal, tem algo que essas pessoas possam fazer para diminuir esse sintoma e ter menos risco de uma complicação? Olha, a gente tem que olhar a mudança de estilo de vida de uma forma bem abrangente, viu, Mariana? Porque estilo de vida não só, às vezes é difícil de você conseguir mudar do ponto de vista prático, mas assim, ele envolve uma série de condições que a gente tem que atuar em cima dele. Por quê? A gente está falando aqui de diabetes, mas a pessoa que tem diabetes, ela também tem pressão alta muitas vezes, ela também pode ter colesterol alto, ela pode estar, você portadora de obesidade, tem uma série de outras condições que quando a gente vai ver, a gente tem que tentar moldar o estilo de vida a todas elas, né? Então, hoje, em termos de recomendações, quando a gente vai falar de dieta, né, eu não gosto muito do termo dieta, que lembra restrição alimentar, e não necessariamente a restrição alimentar, né? A gente conversando com os nutricionistas, as nutricionistas, elas conseguem oferecer para a pessoa uma alimentação que seja assim, extremamente ligada ao paladar dela, sem que ela sofra, mas que ela esteja comendo adequadamente para ela, né? Então, a alimentação da pessoa, ela vai ter que contemplar se ele tem ou não tem pressão alta, se ele tem ou não tem colesterol alto, além da questão de ter ou não diabetes, né? Então, procurar um profissional especializado para fazer essa orientação é muito importante. A atividade física, quando a gente comenta, o ideal do ponto de vista de proteção cardiovascular é 150 minutos de atividade moderada por semana. Não necessariamente quem não está acostumado a fazer vai começar com essa carga. Ele vai ganhando gradualmente isso, né, até idealmente chegar nesse ponto, que é onde tem o grande benefício do ponto de vista cardiovascular. Que não é muito, né? Porque é 30 minutos por 5 dias da semana, não é nem todos os dias, né? Mariana, 30 minutos por dia é 2% das 24 horas. Então, quando a gente pensa assim, quer dizer, será que a gente não tem 2% do nosso tempo para tomar esse remédio chamado exercício físico, que controla pressão arterial, controla o nível de açúcar no sangue, ajuda até a controlar um pouco o peso, ou pelo menos evita que a pessoa ganhe mais peso, melhora a depressão, ansiedade, promove bem-estar, diminui risco de osteoporose, melhora a massa muscular, diminui gordura no fígado e assim por diante. Faz dormir melhor, né? Faz dormir melhor, então não tem porquê a pessoa, e não precisa ser, como a gente conversou, não precisa ser academia, pode ser algo que está ali mais fácil e aquilo que a pessoa goste, né? Agora, esses pontos são os mais importantes que você colocou, André, e eu queria adicionar aí também a orientação para cessar tabagismo, que também é importante, faz mal para o rim. Tá? Do ponto de vista dietético, sempre vale a pena também controlar um pouco a quantidade de sal. O brasileiro come muito sal, tá? Então, em média, são 12 gramas de sal por dia, mais o dobro do que deveria ser 5 a 6 gramas de sal. Tá? E dependendo do grau de funcionamento do rim, também a quantidade de proteínas deve ser avaliada da alimentação. Porque se o rim estiver filtrando menos de 60 ml por minuto, já estiver perdendo proteína pela urina, pode ser que uma carga muito grande de proteína acelere essa evolução para a perda de função renal. Só lembrando essa história do sal, né? Porque a gente acha, quando a gente escuta isso, que nós brasileiros comemos 12 gramas de sal por dia, que é só aquele sal que a gente acrescenta. E a gente esquece que, na verdade, a maior parte dos alimentos, especialmente os alimentos
processados e ultraprocessados já tem muito sal na sua composição, que está lá no rótulo como sódio, enfim, ou com outros nomes até do sal, que a gente não consegue identificar, mas que esses alimentos já têm muito sal, né? Que não é só o sal que vai, mas eu nem coloco sal. Não, mas não é esse sal, o sal já está lá. Sim, né? Sopa pronta, miojo, enlatado, embutido, alimentos ultraprocessados de maneira geral a gente tem que evitar, né? Não é que é proibido, mas a gente tem que sempre pensar em quantidade e frequência. Algum outro fator de risco, assim, que pode ser modificado, que vocês querem citar para evitar as complicações do ponto de vista cardiológico ou de outras complicações? O próprio controle da glicose e da pressão arterial, tá? São muito importantes. Então, quando o açúcar fica muito alto no sangue, isso acelera muito essa perda. Que eu comentei que pode ser de uma pessoa que não tenha diabetes, é de 0,8 ml por minuto, a menos, que vai caindo, né? Para a pessoa que tem diabetes, 1, 2, 3 por ano, queda por ano. Então vai chegar abaixo de 15 ml por minuto de filtração muito mais rapidamente se o açúcar estiver muito alto no sangue, se a pressão estiver muito alta, tá? Então vale a pena tratar e também tratar o colesterol. Tá? O colesterol alto ele tem também um papel importante na piora da função renal. E acho que cabe dizer aqui também que alguns medicamentos especificamente têm uma ação de proteção renal independentemente da glicose ou da pressão. Eles facilitam ali, eles mexem nas artérias do rim, diminuindo a pressão dentro do rim. Então, precisa conversar com o médico para que, se houver essa lesão renal, a adição desses medicamentos pode retardar em muito a evolução para a diálise. Agora, então, do ponto de vista do que o senhor falou, vale a pena monitorar a glicose? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente não mede, a gente gerencia muito pior. Se você não vê quanto tem na sua conta, você vai gastando e sai do seu controle. Já se você pede um extrato ali da tua conta bancária e vê que a situação está ruim, no mês seguinte você vai gastar menos. Pelo menos tentar, né? Pelo menos tentar, ou vai segurar um pouquinho, ou vai tentar ganhar um pouquinho a mais em algum canto. Então, nesse sentido, a monitorização do diabetes, seja pelo exame da ponta de dedo, seja pelo uso do sensor que mede a glicose também, que é instalado aqui nas costas do braço, tá? E também pelos exames laboratoriais que a pessoa tem que levar ao médico de tempos em tempos, né? Hemoglobina glicada, que é a média do açúcar no sangue nos últimos 3 meses. Todos esses exames são importantes para a gente ajustar o tratamento do diabetes, não só para a pessoa se sentir melhor, como para viver mais e diminuir o risco das complicações crônicas que estão ligadas a elevação de açúcar no sangue. Isso é importante, Mariana, porque é o seguinte, o diabetes nem sempre leva sintomas. A gente falou de beber muita água, de às vezes urinar muito, mas isso é quando está muito descompensado, né? A pessoa que não está nesse nível tão acelerado da doença, o que acontece? Ele muitas vezes não vai manifestar sintoma. E aí, se a gente não monitoriza, ele fica cronicamente elevado o nível de açúcar, e é isso que leva ao aparecimento, a conta que chega lá na frente, digamos assim, né? O aparecimento dessas complicações. Eu sempre falo, e a gente comenta bastante isso, às vezes até com o próprio paciente, para ter um pouco de conscientização com o pessoal, que existem 2 tipos de complicação. A gente falou de 2 que levam ao maior risco de vida no começo, que é o derrame e o infarto. Mas tem as complicações que levam à perda de qualidade de vida, que é o problema do rim, porque entrar em diálise é muito ruim, que é a possibilidade de ter uma alteração ocular, até cegueira. Isso vai impactar na qualidade de vida da pessoa de uma forma brutal, né? Extremamente importante. Então, quando a gente fala dessas complicações, a gente está falando também de qualidade de vida, né? Se ele não puder, por conta da claudicação, fazer quase nada porque dói a perna, isso é um problema para ele. Enfim, problemas que levam para ele também um problema na qualidade de vida
de forma importante. Então, olhar agora, mesmo quando não tem sintoma, é fundamental para a conta não chegar amanhã. Então, e isso é uma coisa que a gente estava falando, né, no começo aqui da nossa série de webcasts, que a gente está vendo casos de diabetes tipo 2 cada vez mais cedo, até por conta da obesidade infantil. A tendência, imagino eu, é que as complicações também fiquem mais cedo e que elas acompanhem você por mais tempo de vida, porque a nossa população também está vivendo mais, né? Mariana, tem um dado muito relevante, um trabalho publicado nesse ano sobre diabetes tipo 2 no adolescente ou no adulto jovem. Tá? Então, pessoas que desenvolvem diabetes com 12, 13 anos. Isso está acontecendo porque a obesidade infantil está aumentando bastante. Tá? E é interessante que esse estudo coloca que em 10 anos de segmento, de duração da doença, em torno de 50% desses adultos jovens, porque se diagnostica com 13 anos, quer dizer, com 23, 24 anos, ali está 50% com complicações do diabetes, tá? Principalmente neuropatia, que são as alterações dos nervos, como a gente comentou, não só dos pés, mas de outros órgãos, tá? Doenças renais, tá? E doenças oculares. Um adulto jovem de 20 e poucos anos. Então, essa pessoa, muito provavelmente, ela vai acabar tendo uma limitação em qualidade de vida e certamente vai ter também a vida abreviada se o tratamento não for correto, porque muitas vezes o médico, ou mesmo a família, né, ou os familiares achar que, mas ainda é criança ou adolescente, né, não precisa tomar remédio, tem essa cultura, né, de que pode melhorar e parece que, até pelo que esse estudo mostrou, que é ainda mais agressiva. Essa doença pode ser mais agressiva no indivíduo que manifesta mais jovem. Então, a gente deve tratar adequadamente o diabetes, a pressão, alterações de colesterol e triglicérides e rastrear para essas complicações para tratar desde o início. Depende do tempo de exposição, né? Começa mais cedo, a exposição à agressão é maior, né? É mais precoce. Então, isso vai acabar trazendo a complicação para mais precoce também. E o Fernando falou bem, vocês comentaram muito bem da questão da obesidade infantil, e junto com a obesidade infantil é muito importante, o Fernando comentou, dá uma olhadinha no colesterol das crianças, porque é alguma coisa que a gente culturalmente não lembra. Colesterol é coisa de adulto, problema de colesterol é coisa de adulto. E não, a gente vê crianças com 10 anos, com 12 anos, principalmente quando tem o histórico na família de ter colesterol alto. Aí você começa a somar coisa, né? O peso com o colesterol, todos eles são os tais fatores de risco para a doença cardiovascular. Então o colesterol também fica de olho nessas crianças que estão acima do peso. E acho que vale a pena só complementar que muitas vezes a pessoa acha que tem o colesterol normal, porque o valor de referência do laboratório dá como normal. Mas o valor ideal para aquela pessoa deve ser individualizado em relação ao risco dela ter um evento cardiovascular. Então a gente fala mais, né, André, no LDL. LDL que é o colesterol ruim, é aquele que entope os vasos sanguíneos. Tá? Então, o LDL, se a pessoa tiver entre 100 e 130, ela vai falar, poxa, eu estou no desejável. Desejável para quem? Quer dizer que esse valor para uma criança e para um adolescente é o mesmo que para uma pessoa que já infartou? Não. Uma pessoa que já teve um primeiro infarto tem muito mais chance de ter um segundo. O risco cardiovascular dela é muito alto, então a gente deve buscar um valor mais rigoroso a fim de prevenir essa evolução. Então, para dar um número mágico aqui, cada 40 pontos que a gente diminui do LDL, o risco cardiovascular diminui em 20%, certo? Então, para essa pessoa que já teve um infarto, o 130 não vai estar bom, de jeito nenhum. Ela precisa ter o LDL abaixo de 50. E a maioria das pessoas com diabetes, mesmo sem ter
doença cardiovascular, infarto, derrame, abaixo de 70 é um bom número para essa pessoa. Então, não confiar somente naquilo que está o valor de referência do laboratório. Às vezes ele atrapalha, né? Muitas vezes ele atrapalha. Tudo bem, Exatamente. Então, isso é muito importante, porque, na verdade, o que muita gente faz é ver lá, ver a tabelinha, ver se está dentro do valor de referência do laboratório. Ah, está dentro. Não volto no médico. Não levo o exame de volta, né? E nem pergunto para o médico se aquilo está de acordo com aquilo que é esperado para mim. Né? Então, isso é super importante como informação mesmo para cuidado e prevenção de saúde. Sim, né? aí é uma pergunta que eu geralmente faço para o paciente. Você olhou os seus exames, né? Muitos falam, não, doutor, nem olhei, fico para você olhar, tudo bem e tal. Outros falam assim, não, nem tenho, não quero nem olhar. Mas muitos falam, não, olhei, já está tudo bem, está tudo tranquilo. E aí a gente vai olhar para o colesterol, que esse sim, como o Fernando falou, tem metas individualizadas, né? Cada pessoa tem um nível que é adequado. Outros exames até você pode usar de referência, mas o colesterol com certeza não. E aí você fala, opa, as coisas não estão tão bem assim, a gente tem coisa aqui que tem que ser feita. Agora, a gente falou de criança e adolescente, eu queria perguntar para vocês se tem relação entre diabetes também e algo que a gente também vê que está aumentando muito nas crianças e nos adolescentes, e não só neles, mas em toda a população, ansiedade e depressão. Diabetes também pode ser fator de risco para ansiedade e depressão? Muito. São fatores muito associados. A pessoa que tem diabetes, ela tem 2, 3 vezes maior risco de depressão. A ansiedade está muito frequente. O diabetes traz uma carga, um fardo muito grande. Tanto do ponto de vista social, de limitar, às vezes, a pessoa ir a uma festa, ou então de ficar sempre sob vigilância e cobrança de familiares e amigos. E também essa questão de precisar fazer a monitorização do açúcar no sangue, de fazer exames de vez em quando. Na verdade, todos nós, tendo diabetes ou não, precisamos fazer exames de vez em quando. Todos nós precisamos fazer exercício, ter uma alimentação saudável, certo? Dormir bem. Só que se a pessoa com diabetes não faz isso, ela tem consequências mais graves, né? Então, é um fardo muito grande. É muito importante a gente acolher a pessoa no primeiro momento, ouvi-la. Existem escalas para identificar depressão, escalas de pontuação para identificar ansiedade e depressão, e muitas vezes a gente precisa contar com um profissional da saúde mental para apoiar essa pessoa, para apoiar a família, dar um suporte para que ela possa não só fazer o tratamento correto, entender a doença, mas principalmente para manter a aderência ao tratamento, já que é uma doença silenciosa e muitas vezes a pessoa tende a negligenciar porque não melhorou nada o tratamento, certo? Então acaba deixando de lado o tratamento do diabetes e também deixando de lado o tratamento da depressão. A depressão também é altamente negligenciada, certo? Porque ela tem também um estigma, ela acaba afastando um pouco aquelas pessoas que se dizem amigos e que na verdade não são tão amigos assim, porque amigo é para a gente apoiar nesse momento, né? Então é algo extremamente comum e que, se a pessoa não trata adequadamente, isso vai certamente repercutir no grau de descompensação do próprio diabetes, já que a pessoa não vai fazer o tratamento adequado, não vai fazer a monitorização adequada. Tá? E acho que vale a pena também colocar aqui, muitas vezes, o medo da hipoglicemia, de açúcar baixo no sangue. Isso pode gerar uma certa ansiedade para a pessoa que tem diabetes, para a família, tá? Principalmente para pessoas que usam insulina, tem medo da insulina, então a gente precisa explicar que a insulina é um tratamento seguro. A gente precisa, logicamente, dar a dose correta. Vai ser mais chave aqui para dar certo a dose da insulina do que o tipo de insulina. Muitas vezes as pessoas ficam, poxa, mas essa insulina não é a melhor porque é do SUS. Se a dose for correta, esse risco de hipoglicemia vai ser menor, ainda que mais alto do que as insulinas caras, vamos dizer assim, né? Mas também um aspecto que a gente precisa orientar, como identificar a hipoglicemia, como tratar a hipoglicemia,
certo? E como evitar, principalmente, para que isso não seja uma barreira para o bom controle do açúcar no sangue. Porque quem já presenciou uma crise de hipoglicemia em alguém e nem sabia que aquela pessoa, por exemplo, tinha um diabetes, é assustador, né? Isso pode ser muito impactante, pode determinar que essa pessoa não tenha uma aderência adequada ao tratamento e tenha medo de estar bem compensada, porque aí quando ela está com 100 de açúcar no sangue, ela está mais perto de 70 do que aquele indivíduo que está com 250 de açúcar no sangue. E abaixo de 70 é o que a gente chama de hipoglicemia, né? Que é quando cai o açúcar no sangue e a pessoa pode ter algumas manifestações de palpitação, tremor, suar, frio, ficar desorientada e precisa comer para melhorar. Se ela não comer, ela pode até evoluir com um torpor, uma dificuldade de saber, desorientação e pode evoluir para coma. E um ponto que eu acho que é importante, só para complementar, o Fernando falou super bem da questão da depressão, da ansiedade, e hoje a gente sabe que a depressão e a ansiedade são um baita de um fator de risco para infarto. A gente está falando de doença cardiovascular aqui, e a gente lembra muito da pressão alta, do diabetes, do colesterol, do cigarro, mas a gente sabe que hoje depressão, principalmente crises que a gente chama de ansiedade, às vezes até crise de pânico, aumentam o risco de infarto tanto quanto uma pressão alta elevada cronicamente. Então o impacto disso é muito grande. Então a relação de diabetes gerando ansiedade ou depressão e a própria depressão também contribuindo como fator de risco para a doença cardiovascular, né? E essa questão do estresse, às vezes quando a gente vai falar com o paciente, é até engraçado, eu falo, poxa, não tem como você virar para a pessoa, fica tranquilo, não se estressa, viu? Você chegou em casa, está cheio de problema, aconteceu alguma coisa na sua casa, não, mas fica, estou numa boa, aqui estourou um cano, minha casa está inundada e está tudo bem. Não, o médico falou que não é para me estressar. E cada um tem uma forma de gerenciar o estresse, né? Então isso é muito individual. Então eu sempre falo para os pacientes, como que você vai lidar com isso? Você não é para você ficar estressado, ficar ansioso, isso é normal, é até uma reação ok do organismo, mas você vai tentar contrabalancear isso com outras situações que te trazem relaxamento ou que contrabalanceiem o nível de estresse. Então, coisas simples que a gente pode recomendar. Quem gosta de atividade física é o melhor dos mundos. Pega uma coisa que você gosta, já vai estar fazendo atividade física, já vai estar tirando a cabeça, né? Tentando desligar. Mas coisas simples, colocar uma bacia quente em casa, sal grosso, bacia quente, pé morno lá dentro, 30 minutos, ouve uma música. Quem gosta de fazer yoga, quem gosta de meditar, tudo isso contrabalanceia o estresse. Então, é uma forma que a gente tem para dar uma aliviada no impacto que o estresse pode causar para o coração, para o diabetes, essas situações. O que eu sinto é que a gente está vivendo numa sociedade que valoriza cada vez menos a pausa e cada vez mais a aceleração, né? E a gente precisa entender que o nosso corpo precisa da pausa como algo que é restaurador e absolutamente necessário. O sono tem esse papel, mas com as pessoas dormindo cada vez menos, dormindo cada vez pior, a gente perdeu a capacidade de regeneração que a gente tinha, né? E que a gente usava até do ciclo natural do dia e da noite para fazer isso, né? Sem luz, dormia, acordava com a luz, pronto, resolvia e tinha muito menos estresse que a gente carregava com a gente mesmo. A gente tinha ameaça real, né? Mas agora a gente carrega dentro da nossa cabeça um monte de ameaça que não é real, que é a gente que projeta no mundo. Mariana, só para complementar o que o André falou, né? Bom, primeiro que a gente precisa achar realmente algo que nos faz acalmar, né? Ter essa pausa é fundamental, mas eu acho que vale ressaltar aí, né? Quando o André falou de colocar o pé numa água quentinha e tal, para tomar com um pouco de cuidado. Vai na morna, né? Porque a pessoa pode perder também a capacidade de sentir uma temperatura muito alta e queimar o pé. Então sempre tem que tomar esse cuidado, porque perde não só a sensibilidade tátil ali de pisar e a dolorosa, mas pode perder também a sensibilidade térmica da temperatura muito alta. Essa é uma coisa... Pede para alguém verificar a temperatura dessa água, né? Alguém que não tenha diabetes. Isso, e a outra coisa que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, nós estamos falando que o diabetes aumenta risco cardiovascular, a hipertensão aumenta risco de doença cardiovascular, o colesterol aumenta, mas a pessoa que tem diabetes, 80% das pessoas com diabetes tipo 2 também tem pressão alta, certo? E 70% tem alteração do colesterol. Então, quando a gente junta
esses fatores, o risco é muito maior. Então, a pessoa que tem o diabetes por si só aumenta em 2 vezes e meia o risco de doença cardiovascular, a pressão 2 vezes, o colesterol 3,5. O cigarro é um outro fator de risco que também aumenta, mas se essa pessoa fuma e tem essas 3 doenças, o risco não é 6 vezes maior, é mais de 40 vezes maior. Então isso potencializa. E se ela está acima do peso, isso são dados do estudo, né, o estudo Interheart lá, que o André certamente conhece, se ela tem tudo isso e tem obesidade, quer dizer, esse risco é quase 70 vezes maior. E se ela tem depressão ou ansiedade, junto com obesidade, diabetes, pressão alta, colesterol e fuma, são, segundo esse estudo, 330 vezes maior risco de doença cardiovascular. Eu joguei a bomba, agora eu preciso jogar a boia. Pois é, então. Eu preciso jogar a boia. Apaga o incêndio, né? Veja, se a pessoa tem diabetes e não tem nenhuma dessas complicações, ou se ela detecta essas complicações e trata desde o começo, Mariana, você sabe qual que é o risco dessa pessoa ter um infarto? É igual ao de quem não tem diabetes. Então, só para frisar, chamar a atenção da importância da gente fazer o diagnóstico cedo e o tratamento correto desde o começo para que, como eu falei no primeiro bloco, né, se fizer tudo certinho, o risco vai acontecer, a complicação não vai acontecer. Ou, digamos, o risco é o mesmo da pessoa sem diabetes. Antes da gente falar um pouquinho mais de tratamento e até de questões proativas de uma pessoa com diabetes pode ter para diminuir ainda mais o risco, eu queria saber sobre relação entre diabetes e problemas na tireoide. Também tem relação? Olha, os problemas de tireoide, nós falamos que o diabetes tipo 2, ele aparece usualmente depois de 40, 45 anos. As doenças da tireoide também têm a sua prevalência maior nessa faixa etária, principalmente em mulheres. Tá? Então, existe uma associação, tá? Mas aí não se sabe exatamente se existe uma causalidade, tá? Assim como existe uma associação com obesidade, de um hipotireoidismo subclínico ou leve, quer dizer, a tireoide funcionando um pouquinho menos. É mais comum. Então, sendo mais comum na obesidade, a obesidade está presente no diabetes, quer dizer, muitas vezes a gente vai ver associado. Tá? Agora, a maior causa de doenças da tireoide, de alteração na função da tireoide, é a chamada tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Então, ela está mais ligada à pessoa com diabetes do tipo 1, que também tem uma doença autoimune, os anticorpos atacando o pâncreas. Quem tem uma doença autoimune tem mais chance de ter outras. Tá? Então, a gente sempre, para a pessoa que tem diabetes tipo 1, a gente realmente tem que procurar ativamente no exame laboratorial e na história clínica, na conversa ali com a pessoa, tem que procurar o hipotireoidismo e outras doenças da tireoide. Agora, então vamos lá, doutor André, para pessoas que têm diabetes tipo 2, quais são as boas notícias, assim, os principais avanços em relação à prevenção de complicações cardiovasculares? Olha, essa pergunta é muito boa, porque quando a gente olhava para 10 anos atrás, o Fernando sabe, quando a gente fala de tratamento, os fármacos que a gente tinha disponíveis para tratar diabetes controlavam a glicose no sangue, os níveis de glicose, mas não diminuíam efetivamente a incidência de morte por doença cardiovascular. Então a gente conseguia reduzir os níveis de glicose, mas as pessoas continuavam morrendo de infarto ou de derrame, apesar de ter menos neuropatia, menos problema de cegueira, menos amputação, todos esses riscos diminuíam certamente, mas o risco cardiovascular ainda se mantinha da mesma forma. De 7, 8 anos para cá foram descobertas novas moléculas
que além de controlar o nível de glicose, fazem com que essas pessoas não desenvolvam ou minimizem o risco de desenvolver infarto ou derrame. Então essa é uma boa notícia porque a gente atua tanto nas complicações que levam a pior qualidade de vida, mas principalmente no que mais pode levar ao risco de vida dos pacientes, né, com fármacos novos como essas duas classes que a gente tem agora. Então isso foi uma certa revolução, diria, no tratamento do paciente com diabetes. Quer acrescentar? E da mesma forma, ao prevenir a doença cardiovascular, entra nas outras complicações também. Hoje nós temos medicamentos que vão muito além de controlar o açúcar no sangue para o rim, para prevenção e tratamento de insuficiência cardíaca, de outras complicações, das doenças ateroscleróticas, quer dizer, os vasos sanguíneos entupidos ali levando a infarto, a derrame. Tá? Então são complicações frequentes que a gente passou a ter um tratamento específico que vão além da glicose. Então, quando a gente pensa em tratamento do diabetes, a gente não pode pensar só no nível do açúcar no sangue. E isso mudou radicalmente nos últimos anos. A gente chamava isso de visão glucocêntrica, quer dizer, tudo gira em torno do açúcar no sangue. Hoje não, hoje o que é o mais importante? O mais importante é a pessoa viver mais e viver melhor, diminuindo o risco de complicações que antecipam a morte ou que pioram muito a qualidade de vida dessa pessoa. Então, por isso é que a gente precisa lançar a mão, muitas vezes, desse tipo de medicamento para prevenir e tratar essas complicações. E, inclusive, uma ação importante no rim, né, Fernando? Porque a gente falou bastante do rim aqui e esses fármacos ajudam muito também na preservação da função do rim, que vai decaindo com a idade e principalmente com a própria doença, né? Então, além da parte cardíaca que ele protege, também uma atuação muito forte sobre os rins, isso é muito positivo também. Exato, são basicamente duas as classes de antidiabéticos mais relevantes nesse sentido, que são os agonistas do receptor de GLP-1 e os inibidores de SGLT2. São nomes difíceis aí, mas para dizer que são medicamentos mais modernos, não que a metformina, que é antiga, por exemplo, ela não deixou de ser um excelente remédio, ela continua sendo um ótimo remédio, tá? Mesmo sendo antigo. Só que ela acaba controlando mais a glicose. É preciso olhar para outros aspectos também. No futuro, o que vocês imaginam do tratamento do diabetes? Olha, tem aparecido cada vez mais medicações mais eficientes para tratar a obesidade, certo? Que é um grande fator de risco de aparecimento do diabetes e de agravamento dessa condição. Então, algo que realmente vai melhorando ao longo dos anos. Tá? E cada vez mais nós temos medicamentos não só que controlam os níveis de açúcar no sangue, mas fazem isso de modo mais seguro, sem risco de hipoglicemia ou com risco muito baixo de hipoglicemia, com um efeito benéfico para perder peso, com um efeito protetor do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista renal, do ponto de vista até ocular, tá? Que acho que a gente não falou, mas é importante aqui, precisa fazer um exame do fundo de olho uma vez por ano, consultar o seu oftalmologista, mesmo enxergando bem. É uma alteração silenciosa que vai acontecendo também e que a gente precisa identificar antes da pessoa ficar cega, porque a pessoa pode, de um dia para o outro, ter uma piora muito importante quando a doença, a alteração já está lá há muito tempo, poderia ter sido feito o diagnóstico, poderia ser prevenido esse tipo de complicação. E lembrar que se o vaso sanguíneo do coração está ruim, se o vaso sanguíneo do rim está ruim, está perdendo proteína, o do olho provavelmente está com algum grau de lesão. Então, precisa ter uma busca aí ampla, prevenindo complicações do diabetes. Só até para complementar, eu acho que se a gente pensa em futuro,
O tratamento de diabetes, eu acho que ele está evoluindo muito e principalmente no quesito de conforto para o paciente. Acho que está ficando mais fácil para o paciente aderir às medicações e conseguir controlar melhor a doença, né? Então, quando a gente olha hoje de fármacos por via oral, o arsenal que a gente tem é muito mais amplo. Antes a gente tinha 2, 3 classes de drogas, hoje a gente tem muito mais do que isso, 6, 7. Fármacos que ajudam a controlar a questão da obesidade, porque o link, a correlação de obesidade com diabetes é muito estreita. Ela está por trás, né, de todo esse processo. E a gente tratar a obesidade, porque é um tratamento que deve ser feito, é uma doença. Hoje a obesidade é uma doença, tem CID, né, Código Internacional de Doença. Então, lógico, paciente que tem uma obesidade muito importante, provavelmente é muito correlacionado à questão de diabetes. Muitas vezes eles têm as duas condições juntas. Então, o arsenal que a gente tem hoje para tratar essas duas condições é muito maior. E a própria insulina, vocês da endócrino estão muito mais acostumados com isso. Quando a gente só tinha a insulina NPH, são várias aplicações ao longo do dia. Isso evoluiu para insulinas de longa duração, onde a gente pode usar uma aplicação única e, quem sabe, aplicações semanais no futuro, enfim, facilitando a adesão do paciente, fazendo com que a gente consiga controlar essa doença, porque, como o Fernando falou, se a gente controlar, o risco do paciente vai lá para baixo, né? E essa é a boa notícia, eu acho que essa é a mensagem de otimismo que é importante deixar para o pessoal. Então, informação de qualidade, parceria médico-paciente, equipe médica multidisciplinar, entender que essa doença é uma doença que se manifesta de várias maneiras ou pode se manifestar de várias maneiras no nosso organismo se estiver descontrolada, né? E confiar na modernidade das novas tecnologias, dos novos medicamentos, dos novos tratamentos que estão pintando. Basicamente, regra geral e mudança de estilo de vida, contemplando tudo aquilo que a gente já sabe que serve para tudo. Boa alimentação, sono de qualidade, atividade física, gerenciamento de estresse também, que é fundamental. Queria agradecer demais a presença de vocês, acho que a gente esclareceu muitas dúvidas. Queria agradecer muito também a sua companhia aqui em mais um episódio desse nosso webcast. Compartilhe essas informações para que mais gente possa ter acesso, para que a gente consiga sim controlar essa que é uma grande questão do nosso mundo moderno, que é o diabetes tipo 2. A gente se vê em breve no próximo episódio, se cuida e até lá!